Raízes do conflito. A história não contada entre árabes e judeus. Raízes históricas do conflito. Abordaremos aqui em 11 tópicos todas as informações para que você saiba tudo o que envolve esta disputa entre os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. O conflito entre árabes e judeus tem suas raízes em questões históricas profundas. A terra da Palestina, onde está Israel hoje, era uma região habitada por diferentes povos ao longo dos séculos. No entanto, no final do século XIX, começou o movimento sionista, uma iniciativa de judeus que buscavam retornar à sua terra ancestral. A área, que fazia parte do Império Otomano, era habitada por uma maioria árabe. A chegada de imigrantes judeus trouxe tensões sobre a posse da terra e o direito à autodeterminação. Assim, a base do conflito foi estabelecida, com árabes vendo a chegada massiva dos judeus como uma ameaça a seus direitos territoriais. Mas antes de continuar, se você quer entender melhor como essa rivalidade histórica molda o mundo até hoje, continue assistindo e descubra os principais eventos e motivos por trás de um dos conflitos mais antigos da humanidade. Compartilhe este conhecimento com quem também busca entender essa questão e deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre o impacto desse conflito nos dias atuais. O Mandato Britânico e a Declaração Balfour. Com o colapso do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou a ser administrada pelos britânicos sob mandato da Liga das Nações. Em 1917, os britânicos emitiram a Declaração Balfour, prometendo apoio à criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, sem prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades árabes. A medida, no entanto, aumentou as tensões entre árabes e judeus. Enquanto os judeus celebravam o apoio internacional, os árabes se sentiam traídos, temendo que a imigração judaica em massa resultasse em perda de suas terras e autonomia. Imigração judaica e conflitos locais. Com o aumento da imigração judaica nas décadas de 1920 e 1930, ocorreram diversos confrontos violentos entre árabes e judeus. Os judeus, em sua maioria europeus fugindo de perseguições, viam a Palestina como o lugar onde poderiam construir uma sociedade segura. Os árabes, por outro lado, sentiam que estavam perdendo o controle de sua própria terra. Levantes eclodiram em várias ocasiões, culminando na Grande Revolta Árabe de 1936 a 1939, onde os árabes protestaram contra a imigração judaica e o domínio britânico. O Holocausto e o aumento da pressão internacional. O Holocausto da Segunda Guerra Mundial intensificou a pressão internacional por uma solução para os judeus deslocados. Milhares de sobreviventes judeus buscaram refúgio na Palestina. Essa tragédia aumentou o apoio ao movimento sionista, especialmente nos Estados Unidos. Em resposta à violência crescente entre árabes e judeus e à incapacidade de resolver o conflito, os britânicos entregaram a questão à recém-criada ONU. A Organização das Nações Unidas sugeriu uma partição da Palestina, criando 2 estados, um árabe e outro judeu. Essa proposta, embora aceita pelos judeus, foi rejeitada pelos árabes. Criação de Israel e o início das guerras. Em 1948, os líderes judeus declararam a independência do Estado de Israel, levando imediatamente a uma guerra com os países árabes vizinhos, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, invadiram o recém-formado Estado, mas Israel conseguiu resistir e até expandir seus territórios além das fronteiras inicialmente propostas pela ONU. Para os judeus, a criação de Israel foi a realização de um sonho antigo. Para os árabes, foi uma catástrofe, conhecida como Nakba, que resultou na expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas. A questão dos refugiados palestinos.
Um dos pontos centrais do conflito é a questão dos refugiados palestinos. Após a criação de Israel, centenas de milhares de palestinos foram expulsos ou fugiram de suas terras. Eles se estabeleceram em campos de refugiados nos países vizinhos e até hoje buscam o direito de retorno às suas terras ancestrais. Israel, por sua vez, argumenta que aceitar o retorno de milhões de refugiados significaria o fim do Estado judeu, pois alteraria drasticamente a demografia do país. Guerras árabe-israelenses e consequências geopolíticas. Desde 1948, Israel e os países árabes se envolveram em várias guerras. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi um dos eventos mais marcantes. Israel conquistou territórios importantes, incluindo a Cisjordânia, Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Essa guerra mudou drasticamente o equilíbrio de poder na região e levou à ocupação de territórios árabes por Israel, o que complicou ainda mais o cenário. A ocupação desses territórios ainda é uma das questões mais controversas no conflito. A ascensão do movimento palestino e o terrorismo. Com a derrota árabe nas guerras contra Israel, o movimento palestino assumiu um papel mais central no conflito. O surgimento da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e grupos militantes como o Hamas, marcou o início de uma nova fase de resistência, muitas vezes através de ataques terroristas. A luta palestina pela criação de um Estado independente ganhou apoio internacional, mas também foi marcada pela violência. Israel, por sua vez, endureceu suas medidas de segurança, aumentando a repressão nos territórios ocupados. O processo de paz e os acordos de Oslo. Nos anos 1990, após décadas de conflito, surgiu uma esperança de paz com os acordos de Oslo, assinados por Israel e a OLP. Os acordos previam a criação de uma autoridade palestina e um caminho para negociações futuras sobre a criação de um Estado palestino. No entanto, a desconfiança mútua, a expansão de assentamentos israelenses e a violência contínua fizeram com que o processo de paz fracassasse. Até hoje, o sonho de dois estados, um israelense e um palestino, continua distante. O papel da religião e o conflito de narrativas. A religião desempenha um papel central no conflito. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, é um dos pontos mais sensíveis. O controle sobre lugares sagrados, como o Monte do Templo ou Esplanada das Mesquitas, alimenta tensões. Além disso, tanto judeus quanto palestinos veem a terra como parte essencial de suas identidades religiosas e históricas. Essa sobreposição de narrativas religiosas torna o conflito mais complexo, pois cada lado acredita ter um direito divino à terra. O cenário atual e os desafios para o futuro. Hoje, o conflito entre israelenses e palestinos permanece sem solução. A faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e a Cisjordânia, com sua complexa rede de assentamentos e controle militar israelense, são focos de tensão. Enquanto isso, negociações de paz estão paralisadas e o futuro é incerto. A comunidade internacional continua dividida sobre como resolver a questão, com iniciativas de paz esbarrando em questões como segurança, soberania e direitos humanos. Se você se sentiu inspirado por essa reflexão e quer continuar aprendendo sobre temas que envolvem diversidade, cultura e a construção de um mundo melhor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nossos próximos vídeos que exploram ainda mais sobre esses tópicos essenciais. A sua voz e sua ação são fundamentais para transformar o mundo à sua volta. Vamos juntos nessa jornada por compreensão e paz.